Eles vão alegar isso, porque o Vasco foi roubado. O Vasco foi roubado. Foi assaltado em São Januário. O que fizeram com o Vasco no gol anulado do Brenner é roubo. Pedrinho, pelo amor de Deus, Pedrinho. Pedrinho, até quando tu vai ter que ver esse cara aplicar jogos do Vasco? O gol anulado hoje, cara, beira o escândalo. Meus amigos, o jogo de hoje em São Januário, mais uma vez com polêmica de arbitragem. A equipe vascaína que vencia o jogo e sofreu o empate no final do jogo. Mas o lance que mais chamou a atenção foi quando o juiz anulou o gol do Vasco, alegando que o goleiro adversário teria sofrido falta, quando o meia Nuno Moreira tentou dividir uma bola que está no alto. Após a checagem do VAR, falta é mantida e o juiz Wilton Pereira Sampaio anula o gol. O torcedor do Cruz Maltino ficou extremamente revoltado com a arbitragem. Ei, você está no canal Eterno Reserva, o seu canal de futebol. Então já chega tacando o dedo no joinha para ajudar nosso trabalho e verifica se você está inscrito. Se não tiver, nos dá essa moral aí. Obrigado pela confiança. Simbora pro vídeo. Aí não é dando desculpa, mas o gol mal anulado do Brenner foi uma coisa de... foi de sacanagem. Foi sacanagem. O Nuno não se mexe no lance. A bola sobra porque o goleiro vai todo doido. A bola sobra pro Brenner, o Brenner faz o gol. E o gol é invalidado pelo Wilton e não é checado pelo VAR. Não é possível. Não é desculpa não, mas no primeiro tempo, o Vasco era pra estar ganhando o jogo. Por um gol mal anulado. É muito difícil, cara. É muito difícil. E agora domingo tem um clássico contra o Botafogo em São Januário. Tem paciência pra falar, irmão. Mas vamos lá. Antes aqui, olha um superchat. Enquanto o Gustavo vai se ajeitando, o Bruno Silva. VAR não funciona a favor do Vasco. Isso é muito sério. Muito sério. Muito sério. É impressionante. É impressionante. É impressionante. O gol não marcado, ou melhor, o gol anulado do Vasco é piada. É piada, é brincadeira, cara. Oi. Surreal de fato. Esse gol foi surreal. Por que vocês acham que a Série C demitiu um treinador campeão da Libertadores? Porque ele simplesmente não ganha jogo. O retrospecto dele em todos os clubes é assim. Os caras querem ver o capeta menos o Diniz. É uma sucessão de bosta. Pronto, falei, colega. É uma sucessão de bosta. É um técnico, sabe? Desculpa, Diniz. Sabe, aí é um juiz. E, cara, Pedrinho, pelo amor de Deus, Pedrinho. Pedrinho, até quando que eu vou ter que ver esse cara aplicar jogos do Vasco? O gol anulado hoje, cara, beira o escândalo. Pô, cara, aí você é obrigado a acreditar na função de coisa. Aí se você for falar aqui, ô, Léo, você tem que pegar leve. Léo, você tem que manter uma postura. Léo, não pode, esse canal tem 100 mil. Meu irmão, vai chegar uma hora que eu vou ser processado. Porque não dá não, Clemir. Porque te dá raiva, né, do técnico, te dá raiva do juiz e te dá raiva do presidente. E os dois, que não poderia de repente estar em São Januário hoje, que era o Diniz e que era o senhor Wilton Pereira, eu estava lá. Estava lá de novo. Fazendo o quê? Te irritando até o tutano, meu irmão. Sabe, te irritando. Deixando você descompensado. Deixando você, sabe, aí, olha, nossa, quinta-feira, maravilha. Pô, mano, não tem como você, cara, achar isso normal. Não tem como o Wilton Pereira Sampaio, cara, depois de hoje, eu vou achar que não é possível. Que o Vasco deve alguma coisa à CBF, a comissão de arbitragem. O senhor Sintra, ele tem que explicar. Que gol anulado foi esse, Clemir? Porque hoje nós temos imagem. Hoje nós temos imagem. E também tem que explicar. Por que o Vasco não... Cara, o Vasco não vence mais em São Januário, Clemir. O Vasco não vence, velho. O Vasco não vence. Era vitória. Inclusive eu falei isso dentro do Geral Casa TV hoje, que independentemente de como o Vasco jogasse, o Vasco tinha que vencer. Era mais importante, muito mais importante pro Vasco hoje vencer o jogo do que de fato jogar bem. E o que aconteceu, infelizmente, foi ao contrário. O Vasco jogou muito bem, o Vasco produziu demais, o Vasco teve uma partida que em repertório teve jogada pelas laterais e cruzamentos, que muitas vezes a gente criticou aqui dos excessos de cruzamento, mas não é para parar de fazer cruzamento. É porque, primeiro, você tem que jogar com o centroavante, no caso hoje foi o Brenner,
E segundo, você tem que ter um repertório maior. O Vasco produziu bola em associação pelo meio. O Vasco produziu 1 contra 1 nas pontas com as subidas dos laterais e dos pontas. O Vasco produziu de uma forma em que associou o Coutinho, o Nuno, junto com o Brenner, o Andrés Gomes e também na direita o Pumita, quase como um terceiro ali atacante dentro do Vasco da Gama, com frequência. O Vasco hoje ele produziu de maneiras inimagináveis e inenarráveis aqui para poder fazer muito mais do que fez dentro da partida. Não posso deixar de destacar também que o Vasco hoje foi prejudicado pela arbitragem. Mais uma vez, a patética arbitragem do futebol brasileiro interfere dentro de uma partida com o gol anulado do Brenner naquele momento, em que o Nuno sofre uma falta e, na verdade, o Wilton Pereira Sampaio, que é um péssimo árbitro, marca a falta do Nuno, dizendo que ele atrapalhou o goleiro da Chapecoense. Isso não foi verdade. Era um gol que deixaria o Vasco muito mais tranquilo dentro da partida, que naquele momento ali abriria 1-0 e talvez o caminho, até pela produção que estava se encontrando dentro do jogo, o gol e talvez uma goleada para o Vasco da Gama, e o Vasco foi amplamente prejudicado no primeiro tempo, mais uma vez, e que isso não pode deixar contaminar a análise do que a gente vai falar aqui mais pra frente. Mas é muito importante a gente pontuar hoje que o Vasco foi extremamente prejudicado, como é sistematicamente dentro do Campeonato Brasileiro, pela arbitragem. Ainda há de discutir, a gente pode discutir aqui, o pênalti que o Piton fez a jogada, cortou e aí leva o braço ali do atleta da Chapecoense. Eu acho que é um lance muito mais discutível do que o próprio gol que foi anulado. O gol anulado é um escândalo, é um absurdo, é um erro bizarro, e já na segunda rodada o Vasco começa prejudicado nesse sentido. A resposta do resultado, ela realmente não veio. Assim, nada vai apagar que o Vasco hoje, novamente, depois de fazer tudo isso que eu falei aqui, empatou. Não venceu dentro de casa. O aproveitamento do Diniz continua muito ruim. Um aproveitamento completamente alarmante. Um aproveitamento que outros técnicos com certeza já teriam caído por muito menos. O que eu quero dizer com isso é que o jogo de hoje em si, por incrível que pareça, me dá mais motivos para remar contra a maré, nadar contra a maré, do que abraçar a maré ou subir algum barco que eu não acredito. Eu tenho certeza que o VAR estava sem comunicação no gol anulado do Vasco. Eles vão alegar isso, porque o Vasco foi roubado. O Vasco foi roubado. Foi assaltado em São Januário. O que fizeram com o Vasco no gol anulado do Brenner é roubo. Desculpa, vocês nunca me viram, eu acho que no canal, nesse estilo que eu tô quanto à arbitragem. A gente sabe que o Flávio sempre tem uma postura mais agressiva para cima da arbitragem. O Emerson já procura ter algo mais ameno. Não é da minha seara aqui no canal. Nós temos um profissional de arbitragem fantástico, um dos melhores árbitros do Brasil da década de 90. Agora o Vasco foi roubado nesse primeiro tempo. É roubo. Emerson, o Nuno tá com o braço assim, Emerson. O Nuno, ele tá sinalizando que ele não fez nada, Emerson. Ele não quis fazer nada. Pelo amor de Deus. O goleiro da Chapecoense caiu igual uma jaca. E dito isso, Pedrinho, Admar, Felipe, a estátua do Roberto Dinamite, se ganhar de 5-0 o segundo tempo ou perder de 5-0, não deixem o Diniz começar a coletiva. Se posicionem, falem, berrem, gritem, porque estão passando a mão no Vasco contra o Madureira, como passaram segunda-feira. E lá no final, se esses pontos fizerem falta, ninguém vai lembrar desse pênalti roubado e desse gol anulado de hoje. Ninguém vai lembrar disso. Chegou lá no final do Campeonato Brasileiro, se esses pontos for para a Sul-Americana, para a Libertadores ou para o rebaixamento, ninguém vai lembrar disso. Se posicionem, tá muito fácil apitar contra o Vasco. E repito, o VAR estava sem comunicação. Porque se o VAR tem comunicação e não avisa o árbitro que não foi nada, o Vasco foi roubado essa noite em São Januário. O gol anulado hoje, me desculpa, gente. Me desculpa. O Nuno chega a ficar com o braço assim. E a falha do goleiro foi bizarra, foi bizonha. Esse lance não tem revisão. Olha aqui, ó. Logo depois teve uma falta para Chape. Ele pede para esperar e começa a botar a mão na orelha e fala com alguém. Naquele momento estava sem comunicação. Vocês vão... Amanhã, hoje à noite ainda, vocês vão ter a certeza do que eu tô falando. Mais uma vez o VAR, quando é jogo do Vasco, tá descalibrado, não tem comunicação e não sei o quê. E escutem o que eu tô falando antes. Eu tô falando no intervalo se isso aqui virar corte.
Amanhã ou depois do jogo eles vão dizer que esse lance não tinha comunicação entre o Wilton e a porcaria do VAR desses caras que ficam dormindo numa sala com ar-condicionado. Eu até coloquei no grupo, pô, o Nuno ficou parado ali. Aí houve uns barrãozinhos ali no goleiro e tal, mas e daí? Cada jogador ocupa o seu lugar dentro do campo de jogo. Ele não foi em cima do goleiro, deu uma trombada no goleiro. Não, o goleiro falhou, ainda tentou dar um soco na bola e tal. Nada a marcar ali, cara. O gol foi legítimo, o gol foi normal e o Vasco tem que realmente protestar. O gol foi legal, foi muito mal anulado. Agora, o vídeo termina aqui, mas continua lá nos comentários. Agora eu quero saber sua opinião. Torcedor, comenta aí que eu vou ler todos. Seu like é muito importante. Até o próximo vídeo. Tchau!